Uma vez, as Spice Girls cantaram que The Friendship Never Ends. Mas elas talvez estivessem cantando essa música sem considerar que, mais de 20 anos depois, a gente ia encarar uma das maiores brigas e os maiores rompimentos de amizade do mundo pop. Estamos falando delas, Blake Lively e Taylor Swift. Como vocês já sabem, e se não sabem, a gente já comentou disso aqui no canal, lá em 2024, mais especificamente em dezembro de 2024, a Blake Lively entrou em uma batalha judicial com o Justin Baldoni, que é o diretor e co-protagonista do seu filme It Ends With Us. Filme aí inspirado no romance da Colleen Hoover, que falava sobre violência doméstica, enfim. Tem todo um dossiê falando sobre o início dessa treta e o começo desse processo judicial. Mas, mesmo que esse processo judicial só esteja marcado aí para ter sua audiência, né, seu julgamento ali em 2026, os times jurídicos já estão se movimentando, recolhendo documentos, pegando provas e enviando para o juiz. E é em uma dessas coisas burocráticas, né, que estão acontecendo, que a equipe jurídica do Justin Baldoni resolveu barbarizar na semana passada. Isso porque o advogado do Justin Baldoni, que representa tanto o Justin Baldoni como a sua produtora de filmes, Brian Friedman, enviou um documento para o juiz que, segundo ele, era um boato não, era uma informação que ele ouviu de uma pessoa muito próxima da Taylor Swift. Taylor Swift, que, se você não sabe, é muito amiga da Blake Lively, mas assim, muito mesmo. A Taylor Swift era madrinha das 3 filhas da Blake Lively com Ryan Reynolds. Então assim, não é que, ai, nós somos conhecidas, somos colegas de trabalho. Ah, não, de vez em quando a gente se fala. Não, era praticamente família, eram comadres, né? E aí, o Brian Friedman, ele vira e fala assim, bom, uma pessoa muito próxima da Taylor Swift falou pra mim o seguinte, isso tudo num documento, numa carta, tá, que ele enviou para o juiz responsável pelo caso. Segundo ele, essa pessoa falava que os advogados, o time jurídico da Blake Lively, entrou em contato com o time jurídico da Taylor Swift e falou para que a Taylor fizesse um pronunciamento nas mídias sociais explicando por que a Blake Lively não teria acompanhado a Taylor no Super Bowl. Super Bowl esse que a Taylor foi, porque o namorado dela, o Travis Kelce, estava competindo ali na final. Perdeu, inclusive. Mas elas sempre iam juntas, né? Porque o time do Travis Kelce, se você também não sabe, vai pra muitos Super Bowls. Foi pra 2 e a Blake sempre tava lá. E ela não foi no Super Bowl de 2025. Então a equipe da Blake Lively, segundo a carta que o Brian Friedman enviou pro juiz, a equipe da Blake Lively pediu pra que a Taylor fizesse... Pediu não, exigiu que a Taylor fizesse um pronunciamento nas suas redes sociais explicando o motivo da Blake Lively não ter comparecido ao Super Bowl. E mais uma coisa, não é que ela falou, ai amiga, por favor, faz aí pra mim, dá uma ajudada aí, né? Não. Segundo a carta também, a equipe falou o seguinte, se a Taylor Swift não fizer esse pronunciamento, a senhorita Lively, né, Blake Lively, ela vai soltar 10 anos de conversas privadas entre as duas na imprensa. Você quer uma coisa mais Serena van der Woods que isso? Não existe. Além disso, o Brian Friedman também fala que cerca de 3 ou 4 meses antes dessa exigência da equipe da Blake, a própria Blake teria pedido para que a Taylor apagasse as conversas que elas tinham durante esses 10 anos. Tipo assim, deleta tudo que você tiver, não deixa nenhum rastro. O que ele quer dizer é que, assim, ela queria que a Taylor, pelo menos o que ele quis dizer ali, né? Que a Taylor escondesse ali, apagasse evidências que podiam, sei lá, ajudar o Justin Baldoni no caso dele. Ah, e uma coisa muito doida, assim. Ele submeteu essa carta ao juiz, essa carta que ele assina com
uma cláusula, não é bem uma cláusula, mas que ele lá se compromete que se por acaso ele estiver cometendo perjúrio, ou seja, mentindo para o tribunal, que ele aceitaria todas as consequências, né? Eu falei, eu garanto a vocês que essa pessoa que me ligou, porque ele fala isso, a pessoa ligou pra ele não atendeu, e aí depois de um tempo ele retornou e ele ficou 1 hora com essa pessoa contando sobre isso. Uma pessoa que, de novo, segundo o Brian Friedman, é muito próxima da equipe da Taylor Swift. Um tempo depois, na verdade no mesmo dia que o Brian Friedman soltou essa carta, a equipe da Blake se pronunciou ali falando que era um absurdo, que era uma mentira, que ele jamais fez uma coisa dessas. E como, sabe, ai, nossa, porque ele está tentando inventar mentiras para acabar com a reputação da senhorita Blake Lively, da senhora Blake Lively, nanana. E, por incrível que pareça, não, né? Mas o juiz, de fato, ele negou esse documento, ele negou a prova. Ele, inclusive, falou que a prova que essa carta, que esse documento, que essa declaração, é assim que eles chamam, declaração, era uma declaração inútil para o processo e que era irrelevante para o processo, na verdade, e que se o Brian Friedman fizesse isso de novo, ou seja, colocasse novamente um documento que era, né, que não tratava do que eles estavam tratando ali no processo, porque é bom lembrar vocês que esse processo, quem está movendo é a Blake contra o Justin Baldwin, acusando ele de assédio sexual e de promover uma campanha vexatória contra o nome dela na internet. O rolê do Justin Baldwin, né, judicial, é que com o Justin Baldwin processando o The New York Times por ter publicado, esse processo no site deles sem sem dar uma ligada e falar, oi, então, Justin Baldwin, isso é verdade mesmo? Então, são 2 processos diferentes. Esse processo, nesse caso, estão julgando, né, esse possível assédio sexual e essa campanha difamatória que aconteceu com a Blake. Por isso, o juiz acha que essa carta, essa declaração apresentada pelo Brian Friedman não se encaixa ali nas questões do processo e avisou pra ele, se você fizer isso de novo, se você, de novo, submeter uma prova que não se encaixa com o que a gente tá fazendo aqui, você vai sofrer sanções. Mas o ponto aqui o Brian Friedman não é, gente, um coitado, meu Deus, um advogado que não sabe o que tá fazendo e que ia colocar ali uma coisa que não tinha nada a ver com o processo. Ele fez isso, muito provavelmente, de propósito, pra mexer ali, né, nessa imagem pública da Blake. Por quê? Porque ele mexeu com um boato, um vespeiro, que já tava ali, ó, há algum tempo. Porque essa relação Taylor-Blake já vinham rolando uns boatos que não estavam nos melhores, entendeu? Elas não estavam saindo pra tomar um bom cafezinho juntas. Não tava rolando uma noite da fofoca com vinhos e pizzas. Não tava. Então, assim, quando o Brian Friedman solta essa, todo mundo ficou assim, lá. A gente sabia. E aí você pode se perguntar, mas por que dessa briga? Segurança? Por que essa briga? Aparentemente é porque a Taylor não gostou de ser envolvida nesse processo judicial todo. Porque essa aqui não é a primeira vez que a Taylor é citada no processo. Não é a primeira vez, tanto que a Taylor foi intimada a ser testemunha no processo pelo juiz. E pelo que correm ali as fontes, né? Ela não queria. Ela, inclusive, tinha falado com a Blake Lively assim, cara, te apoio, estamos aqui, sabe? Mais que amigas, friends, mas não me mexe nessa história. E a Blake falou, gatinha, eu preciso de todas as munições nesse meu revólver aqui. Foi lá e falou, não, minha amiga Taylor Swift pode confirmar tudo pra vocês. E aí a Taylor foi
intimada a depor lá em 2026. Uma fonte disse ao Daily Mail, inclusive, depois que saíram todas essas coisas sobre a declaração, né, do Brian Friedman, uma fonte disse ao Daily Mail que a Taylor, de fato, não está mais falando com a Blake, que ela se sentiu usada pela Blake e que, assim, não é uma relação que vai bem, não. Que, inclusive, de novo, a equipe da Taylor falou com a equipe da Blake que não queriam estar envolvidos nisso, e a própria Taylor falou com a Blake, não quero me envolver nisso. Então, assim, o que diz a fonte é que ela se sentiu extremamente usada sobre, sabe, toda essa situação aí, colocar o nome dela. A equipe da Taylor já tinha se pronunciado quando, inclusive, começaram a pipocar aí, de fato, envolver o nome dela junto. E não se pronunciou de forma muito amigável, não, viu? Mesmo que seja uma das melhores amigas da Taylor na época. Porque a equipe da Taylor disse o seguinte: Taylor Swift nunca colocou os pés no set desse filme. Ela não está envolvida com nada do casting ou de decisões criativas. Ela não pagou pelo filme, ela não viu a edição do filme e ela só foi ver o filme muitas semanas depois que ele tinha sido lançado. Na época, ela estava fazendo a turnê mais lucrativa da história. Fecha aspas. Entendeu, Blake Lively? Então, assim, se você não tem o que fazer, a Taylor Swift tem. Mas essa fonte do Daily Mail também diz que o que pegou mesmo foi uma mensagem que a Blake teria mandado pro Justin Baldwin, falando, bem no começo, né? Falando uma coisa tipo assim: ai, um dia vem aqui assistir Game of Thrones na minha casa, porque você vai entender que eu sou a Khaleesi, a Daenerys. E eu tenho meus dragões, que podem fazer as coisas ficarem boas ou ruins pro lado de quem estiver comigo. Mas geralmente são boas, E aí, entendeu-se todo mundo, né, num consenso geral, de que ela estava falando da Taylor. E uma coisa meio assim: se eu quiser, eu posso falar pra Taylor, falar, tipo, ficar do meu lado em alguma situação, ou falar mal, né, de alguém ali, e aí todo mundo vai ficar comigo, porque a Taylor é muito popular, e aí, automaticamente... Mas assim, pelo amor de Deus, chamar uma mulher de dragão, como assim? E pra piorar, porque nesse buraco cabe mais areia, a Taylor não é a única que tá meio assim com a Blake Lively, não. Porque Gigi Hadid também, né, vamos lá, Gigi Hadid é amiga das duas, da Blake e da Taylor Swift, super amiga da Taylor, mas também super amiga da Blake, entendeu? Ela tava lá na pré-estreia de Deadpool, enquanto a Blake usava vermelho, a Gigi Hadid tava de amarelo, fazendo ali uma ref a X-Men, você entendeu? E aí, parece que a Gigi Hadid, nesse meio ali, né, nesse cabo de guerra, escolheu o seu lado. E adivinha, não foi da Blake. Ela escolheu o lado da Taylor Swift. Parece que também ficou super chateada com o fato de que a Taylor foi levada aí pra essa confusão. Porque se vocês... né, gente, vamos lá. De novo, vídeo aqui. Mas quem acompanhou muito isso, sabe, foi confusão do começo ao fim. E era uma coisa assim... sabe, é um assunto super pertinente, é um processo super sério, sabe? É um processo que acusa uma pessoa, um homem, diretor de um filme, dono de um estúdio, de assediar sexualmente uma atriz. E aí, é um assunto sério, né? Só que esses dois estão fazendo disso um circo, uma palhaçada. Tipo assim, porque um fala daqui, o outro fala dali. Galera, não é assim que as coisas funcionam. Mas parece que pra eles não importa, porque assim, e traz a Taylor Swift, e olha aqui o que falou, e olha aqui o que falou. Então a Gigi Hadid ficou muito chateada com a Taylor no meio disso tudo. Porque de fato vai virando uma palhaçada, entendeu? E aí ela precisou tomar algum lado e tomou o lado da Taylor. Deixou a Blake de lado. E a gente ficou sabendo disso essa semana pelo Page Six, uma fonte do Page Six. Mas já estavam de novo rolando boatos. Porque no dia 25 de abril, a Gigi Hadid comemorou seu aniversário, comemorou a chegada dos seus 30 anos. Com uma festona que foi Bella Hadid, obviamente, foi Bradley Cooper, seu namoradinho, muitos famosos. A Taylor tava lá, apesar de não ter fotos delas. Mas quem não foi? Porque é isso, né?
seja tão importante que as pessoas não notam sua presença, elas notam a sua ausência. Quem não foi? Blake Lively, não estava lá. E aí todo mundo começou a falar, como assim? Uma festona desse tamanho e quem tá lá? Quem não está lá? Blake Lively. Pois então. E a mesma fonte disse à revista People que a Blake Lively, ela tá bem isolada, assim, que ela tá sozinha, meio que sem amigas, e que ela não tem ninguém a culpar além dela mesma. Porque ficou chamando e puxando todo mundo pra esse buraco que ela tá se enfiando. E quem tá amando isso? Brian Friedman e Justin Baldwin. Por quê? Porque por mais que ali a carta deles, né, não tenha surtido efeito no júri, né, não tenha sido aceita, e eles estão aí até tomaram um strike, né? Mas assim, olha a imagem que eles conseguiram criar da Blake Lively por culpa dela mesma. De uma mulher sem escrúpulos, uma mulher que não tá nem aí. Se a pessoa é amiga, se não é, ela vai envolver todo mundo, contanto que ela saia ganhando. E era exatamente isso que o Brian Friedman e toda a sua equipe de Justin Baldwin queriam fazer. Assim, quem de fato saiu ganhando? A Blake Lively, que conseguiu de fato fazer com que a Taylor seja uma testemunha dela, no caso, e que a carta, né, a declaração do Brian Friedman não fosse aceita pelo júri, ou o Brian Friedman e o Justin Baldwin, que de fato não tiveram a carta aceita, né, a declaração aceita, mas vão ter ali uma Taylor que aparentemente não está nos melhores mundos com a Blake, e ainda pintando a Blake como essa mulher sem escrúpulos e que só pensa nela e, sabe, egocêntrica, que é justamente o que eles apontaram na matéria da Variety. Que ela é uma mulher egocêntrica, que ela só pensa nela, que tudo é sobre ela, que ela queria tomar conta do set inteiro. Gente, parabéns, Blake Lively. Olha a torta que você acabou de dar para o outro lado. Enquanto isso, o julgamento, o assédio sexual, etc, etc, vai ficando pra lá. A verdade é que até 2026 a gente ainda vai ouvir falar muito desses dois. Não sei se pelos motivos certos, né? Não sei se com provas relevantes sobre esse suposto assédio sexual cometido. E que se de fato foi cometido, a gente realmente espera que mesmo com toda essa, né, essa imagem que a Blake tá construindo aí, de fato as pessoas entendam e, né, enfim, excluam esse homem do convívio social. E que se não for, a gente pelo menos, né, tem ali a Blake recebendo algum tipo de... Gente, não sei, não é possível. Não é possível que essa mulher criou isso. Enfiou as amigas, sabe? Enfiou o marido, tudo pra nada. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar que não houve nada, tá? Pra mim é muita loucura. Mas e você? O que acha? Deixa pra mim a sua opinião nos comentários. Quero ler todas. Saber tudo o que vocês estão achando. Sei que muita gente aí não está a favor de Blake Lively. Me contem por quê. Me deem os seus 5 minutos que eu estarei lá para ler tudo. Por hoje é só. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar aquela coisinha que você já sabe, né? Nos vemos nos próximos. Beijos!